A Arca de Noé. O que aconteceu com ela? Porque obtemos relatos de pessoas que afirmam terem visto a Arca no Monte Ararat. E, no entanto, dúzias de expedições financiadas subiram lá procurando por ela e voltaram de mãos vazias. Ou ela está lá em cima, ou não está. Escalei montanhas no mundo todo, mas o Monte Ararat é brutal. É o pior que já escalei. Aramanos, o historiador egípcio de 30 a.C., autor de uma história da Fenícia, menciona a existência da Arca no Monte Ararat. Também no mesmo período, Nicolau de Damasco, o biógrafo de Herodes o Grande, falou da aterrissagem da Arca perto do cume de Ararat e relatou que as madeiras ainda estavam lá. Eu estudei todos os avistamentos históricos que se conhece da Arca no Monte Ararat. Nos últimos 150 anos, muitos desses relatos de avistamentos têm sido consideravelmente detalhados. Eu comparei 34 desses avistamentos e descobri que existe uma enorme consistência entre as testemunhas oculares, mesmo sem se conhecerem. Em 1883, o governo turco enviou uma expedição ao Monte Ararat para vistoriar os danos causados por um recente terremoto. A expedição relatou a descoberta da parte frontal de uma barca muito antiga projetada para fora do gelo a 4.200 metros acima da montanha. O grupo tirou medidas, entrou na arca e relatou ter visto estábulos e jaulas dentro da grande embarcação. Infelizmente, o relatório turco suscitou muito pouco interesse internacional devido à presente popularidade da teoria da evolução de Charles Darwin. No Monte Ararat, é claro, ocorrem mudanças sazonais no tempo. As chances de se ver a Arca são muito aumentadas durante os quentes meses de verão, como agosto e setembro. No entanto, existem ciclos de tempo mais quentes ocorrendo em certos anos que provocam o aumento do degelo dos picos. É possível e mesmo provável que a Arca só seja visível ou acessível durante esses períodos ocasionais de temperaturas mais altas. Quando circundei a montanha, vi ali uma estrutura escura, enorme, algo do tamanho de um navio de guerra. Era uma embarcação estranha, mas nitidamente um barco com uma cobertura arredondada. A notícia do avistamento do tenente Sabarotes chegou até o próprio czar Nicolau. Em 1917, o czar despachou 2 companhias de soldados para localizar e documentar esse achado extraordinário. Os soldados encontraram e mediram a arca. Eles também fizeram um registro fotográfico do grande barco. Infelizmente, esses eventos estavam ocorrendo justo quando a Revolução Comunista estava irrompendo. Como resultado, os relatórios e as fotos dessa expedição não foram mais encontrados e são considerados como perdidos ou escondidos em algum arquivo secreto do Kremlin. No entanto, eles foram vistos. Existe uma controvérsia quanto à veracidade da expedição russa e do avistamento da Arca por volta de 1916 e 1917. Nosso autor passou 20 anos pesquisando Anastácia, a última sobrevivente da família real russa. Durante uma de suas conversas pessoais com ela, ele ficou chocado quando ela começou a falar sobre uma expedição que seu pai, o czar, havia enviado ao Monte Ararat para medir e fotografar a Arca de Noé. Ela contou para ele que havia visto as fotos e o relatório da expedição. Ela também contou que havia usado uma cruz feita com a madeira da Arca de Noé. Um piloto muito amigo meu e eu decidimos tomar café uma noite. E no refeitório dos oficiais escutamos uma conversa de uns oficiais a respeito de fotos que tiraram ao voarem sobre a Turquia e o Monte Ararat. E enquanto viam as fotos, nos interessamos e começamos a vê-las também. E um deles disse, sabe, elas poderiam ser da Arca de Noé. Vou dizer o que eu vi naquelas fotos. Primeiro, as 3 fotos mostravam uma massa de gelo que encobria o barco em um ângulo mais ou menos assim, e o gelo descia. E nessa parte, à medida em que se olha do lado certo, havia uma abertura aqui embaixo onde havia sido danificado. Eu podia ver várias, 1 ou 2 divisórias aqui e também uma estrutura ao longo desse lado aqui. Não há dúvida na mente desses pilotos que isso era a Arca de Noé. E uma foto parecida foi publicada no Star and Stripes.
Mais ou menos em 1944. Estou convencido de que eu estava olhando para a Arca de Noé. Para mim, não há dúvida, e os pilotos sentiam a mesma coisa. Durante os mandatos de 4 presidentes americanos, de Nixon a Reagan, sempre voei a bordo do Força Aérea 1 como fotojornalista da UPI da Casa Branca, cobrindo as atividades do presidente. Nessa ocasião, em particular, eu estava voando a bordo com o então presidente Jimmy Carter. Durante o voo, quando estávamos sobre a Turquia Oriental, nossa atenção foi atraída para a janela. Era um momento dramático, quando jatos MiGs de caça soviéticos estavam nos escoltando asa a asa. Ao mesmo tempo, alguém nos disse que se olhássemos para baixo, veríamos a Arca de Noé. Eu olhei. Lá, talvez na metade da montanha escarpada, havia um barco grande e escuro, claramente visível. Estava parcialmente coberto de neve ou gelo. Estou convencido, baseado no que vi lá, que era a Arca de Noé. Então, de repente, olho e vejo esse barco enorme e temeroso, pousado lá embaixo, naquela bruma, sabe? É como se você visualiza um sonho e lá está. Naquela época não se podia ver a arca. Quando chegasse o tempo de poder vê-la, ele voltaria para me buscar. 2 meses depois, ele voltou e disse, podemos vê-la, vamos. Quando ouvi a história de Ed Davis sobre a Arca de Noé, pensei que devia não só investigar a história, como também o próprio Ed Davis pessoalmente. Fui a Albuquerque, Novo México, e contratei um especialista em polígrafo, com cerca de 15 anos de experiência na polícia. Eu contei a ele a história de Ed Davis e ele disse, Larry, me dê meia hora com esse cara e eu dobro. Após 2 horas intensas, o especialista em polígrafo disse, Larry, não sei te dizer em que montanha Ed Davis esteve. Nem sei te dizer se era a Arca de Noé, mas uma coisa eu digo. Ed Davis viu um barco, e ele não está mentindo. O acaso desempenhou um papel importante no relato do testemunho do Dr. Ahmet Ali Arslan. O Dr. Arslan é o chefe do departamento de Washington para um importante jornal da Turquia e antigo locutor da rádio A Voz da América. Mas ele conhece o Monte Ararat como poucos. Em 1989, escalei a parte norte do Monte Ararat, que é do lado oposto à Garganta Aora, o lado mais perigoso do Monte Ararat. De repente, o gelo e a neve começaram a ceder. Eu tive sorte de não cair nas fendas, pois, do contrário, eu estaria morto. Quando me recobrei, notei que a 30 ou 60 metros de distância, havia uma estrutura tipo construção, certamente feita de madeira. Parecia quase uma cabina de capitão. Imediatamente peguei minha câmera e tirei fotos. Pode-se ver vigas retas e planas. Definitivamente, parece uma estrutura feita pelo homem. Acredito que o que eu vi e fotografei é, sem a menor dúvida, a Arca de Noé. Em agosto de 1990, numa expedição de helicóptero ao redor do Monte Ararat, voamos sobre a geleira na face nordeste da montanha. Foi nessa ocasião que tiramos essa foto de um objeto retangular que acreditamos ser a Arca de Noé. Pode-se ouvir todas as histórias que vêm daquela comunidade de nações em torno do Monte Ararat, e elas parecem ter um pensamento central que vem à tona: a história de Noé. Todas as evidências conduzem ao fato de que aquele grande barco que tem sido visto no Monte Ararat tem que ser a Arca de Noé. Esse homem chamado Noé demonstrou sua fé em proporções épicas, trabalhando por gerações para construir a incrível arca. Ele trouxe milhares de animais para a arca para sobreviverem a uma calamidade iminente que ninguém em sua época poderia sequer imaginar. Ele pediu para sua família acreditar nele e, em troca, salvou não apenas a eles, mas todos nós que descendemos dele. Essa é mais do que uma história de um grande barco e de um grande dilúvio. É também a história de um grande homem. Não é incrível como esse livro, há tanto tempo valorizado como um tesouro de fé e orientação, está de repente emergindo também como um fantástico documento histórico? A tecnologia científica moderna, como vocês viram, parece apoiar a história que a Bíblia tem contado há milhares de anos. Se a existência da Arca de Noé no Monte Ararat está para ser confirmada, podemos perguntar: por que Deus a preservou, mas permitiu que ficasse escondida do mundo todos esses anos?
Não sabemos a resposta a essa pergunta, mas poderia ele estar guardando para um tempo como o nosso? Um tempo desconfortavelmente parecido com aquele logo antes de Deus destruir a humanidade por meio de um dilúvio? Algo a se pensar.